Boa noite, pessoal. Aqui é o Marco Filippetti, da Cloud Campus, para mais uma pequena videoaula para fazer uma demonstração mais prática e breve em cima do protocolo de roteamento OSPF. E aqui a demonstração vai focar no processo de eleição DR-BDR, para que a gente entenda um pouco como que isso funciona. Apesar de ser um tópico relativamente simples, ainda tem muita gente que tem dificuldade em entender, primeiro, o porquê que existe esse processo de eleição e, segundo, como que ele ocorre. E é o que eu vou tentar demonstrar hoje aqui para vocês. Primeiramente, vamos entender rapidamente o que é esse processo de eleição DR-BDR. DR significa Designated Router. BDR significa Backup Designated Router. Isso acontece sempre que você está implementando o SPF dentro de uma rede do tipo multi-acesso, que é essa que eu criei aqui, por exemplo, nesse pequeno diagrama. Multi-acesso, para todos os efeitos, nos tempos atuais, a gente considera que é sempre que você estiver conectando roteadores a redes Ethernet. Ethernet é uma rede multi-acesso por natureza. O que significa isso? Para exemplificar, um broadcast, por exemplo, que é gerado aqui pelo roteador 1, pelo R1, ele vai bater no switch, que por sua vez vai propagar esse broadcast para os roteadores 2 e 3. Não apenas broadcast, mas multicast entra na mesma categoria. A gente já viu isso em aulas passadas, a gente sabe que switch, eles não quebram domínios de broadcast, e aí inclui-se também multicast, que nada mais é do que uma versão modificada de uma mensagem broadcast, certo? Bom, o que acontece aqui é o seguinte: R1 vai enviar uma mensagem multicast com os LSAs, etc., eventualmente para informar R2 e R3 que houve uma alteração na rede. E é assim que o OSPF funciona, a gente já sabe disso. Né? Essa mensagem multicast vai buscar os roteadores OSPF na mesma rede. Vamos esquecer que a gente tem esse processo de eleição DR, BDR, etc. Né? Num processo sem eleição de DR, BDR, o que se espera é o seguinte: primeiro, R1 teria que fechar vizinhança, um processo, teria que estabelecer uma adjacência com R2 e com R3, certo? R2, por sua vez, também tem que estabelecer adjacência com R1 e R3, e R3, por sua vez, estabelecer adjacência com R1 e R2, para que eu consiga, então, fazer a rede OSPF funcionar. Por que isso? Porque o SPF não funciona em termos de definição em cima de redes broadcast. Não funciona dessa forma. Eu não consigo simplesmente mandar uma mensagem e ela automaticamente vai atingir os roteadores OSPF da minha rede. Eu tenho que ter essa relação de vizinhança para saber, R1, por exemplo, quem são os roteadores que estão diretamente conectados a mim. R2, por sua vez, faz a mesma análise. Tudo isso em cima dos pacotes hello trocados entre eles, certo? Bom, o problema acontece em redes desse tipo que quando você tem somente três, por exemplo, roteadores, como eu estou ilustrando aqui, já é um número excessivo de adjacências que têm que ser formadas. Né? O cálculo matemático, para quem não sabe, é n menos 1, n vezes n menos 1, certo? Sendo que n é o número de elementos, o número de roteadores no caso. Então, no nosso exemplo aí seria 3 vezes 3 menos 1, né, que seria 2, então 3 vezes 2 igual a 6, dividido por 2, que é igual a 3, que nos daria então um total de adjacências a serem formadas. Não é um número muito grande. 3 adjacências, 3 roteadores, me parece razoável, certo? Uh, o problema acontece quando você começa a ter um número maior de elementos. Né? Então vamos supor que eu tenha 10 roteadores conectados a esse switch, por exemplo. Né? Então não precisa ser no mesmo switch, aproveitando o gancho. Né? Se esses 10 roteadores estiverem no mesmo domínio Layer 2, você tem o mesmo problema, certo? Então, pode ser que eu tenha, por exemplo, um switch conectado ali, um outro switch conectado em um outro canto, e aí eu tenho, então, alguns roteadores pendurados em um switch, outros roteadores pendurados em outro. Eventualmente, né, esses roteadores fazem parte do mesmo domínio Layer 2 e, portanto, também se aplica aí o princípio DR-BDR. Tá, eu só simplifiquei o desenho para não me estender muito aí, criando laboratórios extremamente complexos para explicar uma coisa que relativamente não é tão complexa assim. Enfim, voltando aqui para o nosso tema. O... Numa rede com 10 roteadores, o número de adjacências que eu teria que formar para criar essa relação full mesh seria 10 vezes 9. Né? Então, de novo, a fórmula é n vezes n menos 1. Né? Então, 10 vezes 9
dividido por 2. 45 adjacências precisariam ser formadas quando eu tenho 10 roteadores. Percebam que o número de adjacências ele cresce exponencialmente. Obviamente, isso não escala. Né? Vai chegar um momento em que, se você tiver 20 roteadores, por exemplo, o número de adjacências é uma coisa absurdamente grande, impossível de ser mantido de forma íntegra. Né? Começa a ficar muito complicado para a rede funcionar com certa eficiência, performance, etc. Então, implementaram dentro do conceito do OSPF, criar essa ideia do DR-BDR. O que o DR-BDR vai fazer? A ideia do DR-BDR é, dentro desse universo de roteadores conectados ao mesmo domínio Layer 2, eu vou eleger dois roteadores, que serão o Designated Router e o backup dele, que vai ser o Backup Designated Router, e esses caras vão ser responsáveis por estabelecer as adjacências com os demais roteadores e eventualmente transferir então os updates de roteamento e assim por diante. Então eles vão ser como se fossem os síndicos da rede OSPF. Eles vão gerenciar toda a rede no que se refere a updates, etc. Então eles recebem updates de outros roteadores, passam esses updates para os demais e assim por diante, certo? Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês é apenas como que esse processo de eleição funciona dentro de uma rede OSPF. Então, antes de partir para a prática, né, o processo de eleição, só para relembrar, a gente viu isso em aula, ele sempre vai levar em consideração dois elementos. Primeiro, um que não está aqui na figura, que é o priority, o OSPF priority. Isso tem que ser definido se você quiser. Né? Por default, se você não falar diferente, é 1. E é igual para todos. Ou seja, nesse lab que a gente vai fazer, R1, R2 e R3 vão ter o mesmo priority, que é o default, valor default de 1. Ou seja, há um empate aí. Como que o SPF desempata para saber quem então vai ser o Designated Router e o Backup Designated Router? Ele vai olhar os Router IDs. Router ID em redes OSPF é um elemento numérico definido ou manualmente, e a gente vai fazer aqui manualmente, ou automaticamente, escolhendo se o endereço IP mais alto em uma interface ativa configurada, ou na presença de interfaces loopback, se existirem, o endereço IP mais alto em uma interface loopback configurada. Lembrando que a interface tem que estar com o status up para ser considerado como um router ID, ok? Então, mais uma vez, a gente vai fazer aqui o processo manual de definição do Router ID, porque isso é a melhor prática. E os valores que a gente vai usar são esses que estão aqui ilustrados. 1.1.1.1 para o roteador 1, 2222, roteador 2, 3333, roteador 3. Obviamente, se a gente olhar aqui os valores numéricos dos Router IDs, R3 tem o maior, R2 o segundo maior e R1 tem o menor, certo? Portanto, DR seria o R3 nesse processo de eleição, é isso que a gente vai ver. O BDR vai ser o R2 e o R1 não vai ser nem DR BDR, ele vai ser o que se chama de DR Order. Ou seja, ele basicamente vai só, sempre que houver uma atualização, por exemplo, ele envia essa atualização para o DR e para o BDR. O DR e o BDR, por sua vez, transferem essas atualizações para os outros roteadores que estiverem no mesmo domínio. Ok? É assim que funciona. É assim, nessa figura, por exemplo, não faria muito sentido, né? Porque eu só tenho 3 roteadores de qualquer forma. Mas, de novo, quando você tem uma topologia com 10 roteadores, 20 roteadores ligados dessa forma, começa a fazer muito sentido, né? De qualquer jeito, esse processo faz parte da natureza do SPF, ele está ali, né, e vai ser usado, quer você queira, quer não, sempre que o SPF identificar que ele está começando a atuar dentro de uma rede do tipo multi-acesso, que é o caso de uma rede Ethernet. Ok? Então vamos lá fazer essa configuração, ver isso funcionar e encerrar esse lab. Então vamos começar configurando o R1. Eu não configurei nada ainda, apenas o hostname. Então eu vou dar os endereços IPs. Então, começando aqui pela G00, que seria a interface que conecta com o switch. Então, todas essas interfaces de todos os 3 roteadores pertencem à mesma rede IP, que é a 192.168.10.0. Faz sentido, obviamente, né? Todas elas têm que estar na mesma subnet, ou eu não consigo fazer com que elas se enxerguem, pelo menos não dentro desse contexto que eu estou colocando. Então, endereço IP 192.168.10.1 vai ser o endereço do R1 e a máscara /24 na sequência. Vou ativar a interface, então dou um no shut nela e vou configurar a parte do SPF. Então,
OSPF. Lembram-se que esse valor do SPF é apenas o valor de processo, não precisa ser igual nos outros roteadores. Eu não vou dar um network aqui, porque a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente hoje, tá? Então, aqui eu vou dar o router ID, e ele vai ser um 1, certo? Só isso que eu vou fazer por enquanto. Configurar a interface, ativar ela, router ID, ponto final. Vamos partir para R2, fazer uma configuração semelhante. Então, aqui em R2, é bem semelhante, né, a configuração. Então, a interface muda, aqui é G01. Opa. Int G0/1. Endereço IP vai ser o 192.168.10.2, mesma rede IP. E no shutdown, mesma coisa aqui, router OSPF 2. E não vou dar o network aqui, vou usar o router ID para definir manualmente o router ID. Novamente, isso é a melhor prática, né? Deve ser uma prática que vocês devem adotar. Não deixem, né? Evitem deixar o SPF fazer a seleção automática do router ID. Mesmo que vocês definam loopbacks, etc., ainda assim é uma prática muito boa, manualmente, que vocês definam, né, essa configuração. Pelo menos a minha opinião, né? Mas vocês, obviamente, façam do jeito que vocês acharem melhor. G02 aqui no R3, endereço IP 192.168.10.3. Novamente, a gente percebe que é a mesma rede IP, no shutdown, router OSPF 3 e router ID desse cara vai ser 3333. Até aqui, só foi feita então configuração IP das interfaces e o respectivo aí a definição do router ID, certo? Eu vou adicionar aqui um elemento, tá? Aqui atrás de R3, eu vou colocar mais uma rede só para a gente ver o SPF funcionando. Por quê? Como todos esses três caras aqui estão na mesma rede, né, assim que o SPF subir as adjacências, etc., vocês não vão ver nenhuma rota passando de um para o outro, porque não tem nada para ser transmitido, certo? Todas as interfaces, né, estão dentro da mesma rede, portanto, diretamente conectados. O SPF não tem função num cenário desse. Portanto, eu vou adicionar aqui em R3 apenas, vou criar a loopback 3 e vou colocar o endereço IP nela, 200.003, tá? Dentro de um, vamos colocar, sei lá, vamos usar um /32 mesmo aqui. Não faço questão que seja uma rede, nada disso, né? Vou usar o endereço de host aqui nessa loopback, ok? Só para a gente ver essa rede sendo propagada para R1 e R2 via OSPF. Então, o que eu vou fazer aqui? Só testar rapidamente a conectividade. Aqui em R1, eu vou dar um ping em R2 e R3. Tem que funcionar mesmo sem o SPF transmitindo nada, porque, novamente, essas redes estão diretamente conectadas. Desculpem, a interface conhece, né, essas redes. Essa rede, né, uma só. Então está funcionando, né? Eu consigo de R1 acessar R2 e R3, o que eu esperava mesmo que funcionasse. Tudo ok. Bom, o SPF ainda não está rodando, não tem adjacência formada, não tem nada, né? Então o que eu vou fazer agora? Vou ativar o SPF na interface que eu quero. Por que eu falei para esperar e não colocar um network nesse exemplo? Porque eu vou mostrar agora o método, vamos dizer, mais recente, né, de configurar o SPF dentro de roteadores Cisco, que é um método que o IPv6, por exemplo, já usa. Né? Então, esse método eu considero particularmente muito melhor que o network em si. Por quê? Você vai na interface específica que você quer e ativa o processo dentro dela. O network no SPF ele tem uma função semelhante. Você especifica uma rede e o SPF, então, o processo ele vai olhar todas as interfaces do roteador configuradas que estão aderentes àquela rede que você especificou, o processo vai ser ativado nela. O network ainda pode ser muito bom, se vocês pararem para pensar, porque evita, né, o trabalho de você entrar interface por interface e ativando o SPF, se você tiver muitas. Né? Então, você dá o network contendo a rede, né, que abrange, sei lá, X interfaces, e então automaticamente o SPF vai ser ativado em todas elas. Tá? Mas é mais para vocês conhecerem modos diferentes de configurar a mesma coisa. Então aqui eu vou na 00 do R1. Então aqui eu vou usar o endereço IP ou SPF, o número do processo que é 1, certo? Aí eu vou colocar área 0. Vou colocar todos eles na área 0. Tá? Então o IP ou SPF 1 é o número do processo que eu criei anteriormente, tem que bater. Tá? Só isso. Em R2 faço a mesma coisa, obviamente vou mudar o número do processo. Né? Então aqui eu entro na G01. IP OSPF 2, que é o número do processo em R2. A área é a mesma, já vai subir a adjacência, vocês vão ver.
Dá um tempinho aí, essa adjacência vai então subir. Bom, ela deveria subir, né? Enquanto está aí pensando, vamos fazer o R3 também. Então, conft int g0 barra 2, aqui no caso, IP OSPF 3, área 0. Aqui também ele deveria subir. Eu não preciso. Vamos olhar aqui em R2 para ver se. Pronto, subiu aqui em R2. Demorou um pouco. Novamente aqui é pack tracer, né? Às vezes ele leva um pouco mais de tempo, mas eventualmente funciona. E subiu aqui em R3 também, tá? A gente está vendo aqui. Né? E ele já está mostrando para mim, né, que ele reconhece dois vizinhos novos, roteador 1 e roteador 2. E a mágica aqui é porque isso é uma rede multiacesso. Tá? Então, esse daí é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês. Né? Então, eu já estou com as vizinhanças estabelecidas. E agora, para a gente ver quem que é DR, BDR e toda essa parafernália, vamos aqui em R3, por exemplo, né, que seria, em tese, o nosso DR. Né? Como que vocês podem verificar isso? Show IP OSPF neighbor. E ele vai mostrar para vocês, então, os específicos, né, aqui a função de cada um deles. Né? Então, aqui em R3, eu tenho, então, ele está me dando que o 2222, o status dele já está full, quer dizer, ele já está em adjacência estabelecida, ele está como DR. O 11 está como BDR. Curioso. Deixa eu só ver aqui o R2. Show IP OSPF neighbor. O 3333 está como other. Ok. Bom, eu dei uma analisada aqui para entender o que estava acontecendo, mas aparentemente tem a ver com o pack tracer mesmo, né? Alguma limitação do pack tracer no processo de eleição DR, BDR que causou essa inconsistência, porque R3 deveria ser o DR, R2 deveria ser o BDR e R1 deveria ser o DR Other. E o que a gente estava vendo é o R2 como o DR, se não me engano, acho que o R3 estava como BDR e o R1 como Other ou vice-versa, não vem ao caso. Eu tentei algumas vezes resetar o processo OSPF neles para ver se o processo de reconvergência eventualmente trazia o que a gente estava esperando, né, como o processo de eleição, porque eu assumi basicamente que no processo de configuração aqui, eventualmente como o R3 foi o último, então, sei lá, enfim, já havia sido definido aqui quem que ia ser o DR-BDR, mas não é o caso, porque mesmo resetando o SPF, eu continuo com o mesmo problema. Ele sempre acaba colocando o 2 como o DR, né, o que não é correto. Não tem nada aqui que justifique isso. Né? Pelo processo correto de eleição, o R3 tem que ser o DR, R2 o BDR. Então me ocorreu que poderia ter alguma relação com o fato de eu ter configurado anteriormente o SPF na interface. Né? Então, o que eu fiz? Eu fui remover a configuração do SPF na interface e configurei o SPF da forma tradicional, que é usando o network. Esperei a reconvergência e agora aparentemente a coisa pegou, né? Tá certo. Ou seja, tudo me leva a crer que há uma limitação do Packet Tracer, a forma como esses pacotes são trocados, aí, os hellos, etc., dentro do Packet Tracer, por algum motivo a coisa não está funcionando como deveria. Né? Enfim, pode ser outra coisa? Pode, mas no rápido processo aqui de troubleshooting que eu fiz, eu sinceramente não encontrei nada que justificasse, né, ou explicasse o que estava acontecendo. Mas só para mostrar para vocês, né, então, aqui eu no R3, eu resetei, né, recentemente o processo SPF no R2 e nos outros roteadores mesmo, né? E se eu olhar agora aqui, eu tenho como o R2 ele está como BDR, que é o esperado, R1 está como DR Order, né? Ou seja, ele não é nem DR BDR, ele é simplesmente um roteador OSPF dentro desse ambiente multiacesso, também era o esperado. Se eu for em R2 e der o comando, né, tem um outro comando aqui que vocês podem usar, que é o Show IP OSPF Neighbor Detail. Né? Ele mostra então detalhes do processo dos vizinhos, na verdade. Né? Então aqui eu tenho o neighbor
que é o roteador 1, né? Ele me fala por qual interface ele conhece esse neighbor, que está correto também. E ele me fala, né, o estado das transações do SPF está em full, ou seja, eles já estão sincronizados. E o DR ele me fala que é o roteador 3, né? Então DR is esse cara aqui, BDR is esse cara aqui, certo? Então o BDR é o 2 e o DR é o 3, o que agora sim parece correto e era isso mesmo que eu estava esperando. Tá? Então, isso era mais para ilustrar para vocês então esse processo, né, de eleição do SPF DR-BDR dentro de uma rede multi-acesso. É um lab bem simples, como eu comentei, apenas 3 roteadores, todos conectados a um switch, sem nada por trás. Eu tinha falado que eu ia colocar a rede 200 atrás de R3, né? Então, só para... Porque se eu for aqui, ó, em R1, por exemplo, então entra aqui em R1, coloca aqui para dar uma olhada na tabela de roteamento. E aqui eu tenho, né, nada, basicamente, porque não tem nenhuma informação que os roteadores têm até esse momento que precise ser transportada via SPF. Eles conhecem as redes diretamente conectadas a ele, que seria a rede 192.168.10.0, e ele não precisa conhecer mais nada, certo? Só a título de curiosidade, para quem não sabe, né, versões mais recentes do iOS trazem esse L. Esse L, né, se vocês forem olhar na legenda aqui, ele ilustra então uma rota, né, em tese, que ele chama de local. Isso daqui, pessoal, foi uma adição muito bem-vinda que a Cisco colocou em iOS 15 em diante, né, que basicamente ele mostra qual que é o endereço IP associado ou quais endereços IPs associados a uma determinada rede dentro da tabela de roteamento. Então fica fácil você bater o olho e visualizar, por exemplo, que a Giga Ethernet 00 está configurado com esse endereço IP aqui, certo? Então, em vez de você ter que ir até a interface, por exemplo, para olhar qual endereço IP que ela está configurada, agora na própria tabela de roteamento você tem essa informação de pronto, muito mais fácil de você bater o olho e ver, ok? Então, uh, eu vou agora então adicionar em R3 aqui a loopback, int loop 3. Vou colocar o endereço IP, que é 200.003.255.555/32, que eu tinha comentado, né? E aqui eu vou ativar o processo SPF dentro da interface mesmo, não vai fazer diferença nenhuma nesse caso, porque aqui eu não estou mais ligando para DR, BDR, tá? Então, o SPF3, vou colocar na área 0 também. Poderia colocar em outra área, para ser sincero, né? Posso colocar na área, vou colocar na área 1. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando, antes de, deixa eu dar o Enter aqui. Então, aqui o que eu estou fazendo, né, é o seguinte. Vou colocar, então, essa loopback aqui. Ela tá, então, como se fosse, né, deixa eu... aqui uma outra área, certo? Tá, então, isso daqui seria a área 1. E todos os outros roteadores aqui pertencem à área 0. Né? Então, deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui mais ou menos decente. Né? Então, ficaria alguma coisa assim, ó. Né? Isso aqui tudo, então, é a área 0 do SPF. Ficou meio ruinzinho ali que saiu, mas dá para vocês entenderem, né, o que eu quero dizer. Então, aqui é a área 0 e aqui a área 1, tá bom? E a loopback é a única interface que pertence à área 1, todas as outras configuradas nesse exemplo pertencem à área 0, que seria a área backbone do SPF. Então agora se eu vier aqui em R1 e der o mesmo comando show IP route, eu deveria ver alguma coisa. Deixa eu só confirmar aqui. Cadê o R3? SPF3 área 1. Tá, aparentemente eu não precisaria fazer mais nada aqui. R3 é o DR, né? Então ele teria que informar essa rede para o... Deixa eu só dar um... De novo, tá, pessoal? Isso aqui pode ser um pequeno bug do Packet Tracer mesmo. Aparentemente a configuração está ok e o SPF está ativado aqui na loopback 3. A loopback 3 está up. Então eu deveria estar vendo essa rede. Mas eu não estou. Então vamos de novo tirar a configuração da interface. Só para a gente confirmar se há ou não bug do packet. E vamos colocar no network. Vamos colocar 255, não faz diferença aqui, porque a ideia aqui é só informar qual interface. Eu estou basicamente falando que qualquer interface que tenha um endereço IP configurado em 200.0.0 alguma coisa,
distribua isso no SPF, ative essa interface no SPF. Isso é o suficiente para ativar então a interface 3, a interface loopback, na verdade 3 no processo SPF. Eu não precisaria fazer mais nada aqui. Agora eu vejo ela. Tem alguma limitação então, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, do Packet Tracer em assimilar essa configuração dentro da interface do SPF. Pode ser que seja alguma coisa que ainda não esteja totalmente implementada, pode ser que eu tenha esbarrado em algum bug aqui do Packet Tracer mesmo, mas nos dois casos, quando eu removo a configuração de dentro da interface, como eu fiz aqui, e realizo a configuração do modo tradicional, como eu fiz aqui, a coisa funciona. Né? Então, só para completar esse pequeno cenário, né, o que a gente está vendo aqui então é a rota sendo trazida via o SPF para o R1 e com certeza a R2 está também com essa informação agora, eu posso verificar aqui. Obviamente a R2 tem que ter isso também e está ali, né, exatamente a mesma rota sendo trazida. Né? E esse A mostra para mim que essa rota na verdade foi originada em outra área que não a área 0. Né? Então ela está sendo trazida da área 1 aqui no meu caso e isso também era esperado. Então é uma intra-área, é uma rota intra-área OSPF, né? IA. Tá bom? Então aí entra aquele negócio do LSA, né? Então o LSA que está trazendo essa informação seria um LSA do tipo 3, se vocês lembram bem. Não, o LSA tipo 3 é o que traz as informações intra-área, né? Então aqui no caso é isso que está acontecendo aí nesse cenário, tá bom? E o DR-BDR fazendo o trabalho deles, novamente, é um cenário bem simples, nem faz muito sentido ter o DR-BDR num cenário desses, mas o SPF ele implementa isso automaticamente em redes do tipo multi-acesso, tá ok? É, era isso, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, ok? E até a próxima.